Gente, antes de me apresentar, hoje falaremos sobre relacionamentos saudáveis resultam em vida e negócios saudáveis. Enfim, todo mundo aqui desenvolve relacionamentos, ok? Nem sempre saudáveis. Enfim, todos nós, enfim, temos uma vida. Aberto. Entra. Entra. Olá, boa noite. Chega já se apresentando, todo mundo já se apresentou, nome, número e série, se já se separado ou não. E o que você faz, Daniel? Eu, profissão, Sim. eu trabalho de repositor no supermercado. Legal. Nas horas vagas eu assisto palestras sobre filosofia, em geral, assim, etc. Legal, cara, seja bem-vindo. Deus. Bom, vida, lógico, enfim, todos nós temos, porque nós estamos aqui, não é? E negócios, enfim, todos nós, em algum momento a gente faz ou a gente tem, né, também, né? Nem sempre são saudáveis, a gente vai entender um pouquinho mais a respeito disso. Enfim, é comigo, porque não tem outra opção no momento. Mas, gente, olha só, eu sou Aurélio Gonzalez, eu tenho 39 anos, eu faço 40 agora dia 11 de maio. Anotem aí, por favor. Eu sempre presente. E já me sinto naquela fase que, poxa, me sinto velho para algumas coisas, mas ao mesmo tempo ainda tem tanta coisa para fazer. É a crise dos 40, né? Mas já levei isso já para terapia, tá, gente? Eu sou casado com a Alessandra e nós temos um filhinho, né, que é o Sigmund Freud, que eu já falei aqui. Ela brinca assim, eu levo uma foto do Freud, né, mostra lá, minha mãe coruja, né? A minha primeira formação foi como comunicação e marketing. Não foi. Eu costumo brincar o seguinte, né? Que, enfim, quando a pessoa não sabe o que fazer, ela faz administração ou marketing. Não. Eu, como na época não sabia o que fazer, eu fiz marketing. Lógico, né? Não precisa me agredir. Isso é só uma constatação, uma brincadeira. Mas sempre tive no desejo, né? De conhecer e ajudar o ser humano. E mais do que isso, né? De cuidar, né? E depois que eu comecei a psicanálise, eu descobri que, na verdade, o que me levou a isso foi uma necessidade de autoconhecimento. Na verdade, eu queria aprender a lidar comigo, né? Enfim, por conta de todo um histórico de vida e tal. Isso no dia que eu escrever um livro, vocês verão e saberão. Mas eu me formei psicanalista, depois eu me formei coach, né? Aqueles que não conhecem o coach, ele tem o coach, o life coach, o executive coach e o master coach. Eu, como queria só lidar com vidas, eu fiz o profissional coach, que é equivalente ao life, né? Ou seja, que lida com vidas na Slack. Depois eu fiz a análise de perfil comportamental, então eu costumo dizer que sempre eu analiso o comportamento de todos, os braços cruzados, por exemplo, isso quer dizer muita coisa, né? E assim por diante. Sou terapeuta de regressão, né? Também pela Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa. E alguém sabe o que é, enfim, regressão? O que faz um terapeuta de regressão? Estuda situações anteriores, passadas, sei lá, vida, história de vida, mais ou menos. Vidas passadas, né? História de vida. Me ainda mais? Uma regressão assim até o ventre materno, desde... Tá. Eu acho que é isso. Ou, como a Alice pôs aqui, algo da infância também. É isso tudo junto, né? Assim, na verdade, a regressão, a gente costuma dizer que ela é uma ferramenta para auxiliar a acessar o inconsciente. E que inconsciente é esse? Ele pode se manifestar no ventre, né? Nós já sentimos e já vivenciamos coisas no ventre, na primeira infância, né?
ligado também à ancestralidade. Isso não nada tem a ver com o espiritismo, tá, gente? Ancestralidade no sentido de nós somos resultado daquilo que os nossos antepassados foram, né? Isso geneticamente falando, energeticamente falando. Então, de quando em quando a gente joga assim, você é igualzinho o seu avô. Você é igualzinho a sua tia que já faleceu. E a gente ouve isso, não ouve? Ou a sua bisavó era igualzinho. Isso, de alguma maneira, se a gente não introjeta isso pode se tornar uma verdade em nós. E é importante nós entendermos o que isso acaba desencadeando na nossa vida, né, como um todo. E também, enfim, para aqueles que assim acreditam, existe a terapia de regressão, a regressão a vidas passadas, né? Não acredito, não trabalho com isso, embora já em atendimentos, alguns pacientes analisando, né, que a gente chama, vivenciaram isso e trouxeram esse conteúdo. Então, enfim, como terapeuta, não importa se ele acredita ou deixa de acreditar. O que importa é o conteúdo que vem. O que você sentiu lá, e é isso que vale. Uma ferramenta muito bacana. Existem pessoas que têm muitas resistências, né, para acessar algumas coisas que vivenciaram. Então, em regressão, isso pode vir com uma certa facilidade. E a gente costuma dizer que a gente ganha aí meses assim, né, de análise e de terapia. Tá? Em maio, a gente terá um início de uma turma aqui para o curso de regressão. Aqueles que tiverem interesse, logo divulgaremos. E sou professor e diretor do Ânima Núcleo Educacional, que é uma escola que forma psicanalistas, em breve coaches, e entre outras formações que aos pouquinhos a gente está agregando aqui. Ok? Gente, vamos lá. O que é um relacionamento saudável? Eu queria ouvir um pouco de vocês. O que vocês entendem por relacionamento saudável? Um de cada vez, mais uma vez, para não criar muito novamente. Companheirismo. Companheirismo. Respeito, cumplicidade. Respeito, cumplicidade. Diálogo. É uma troca, né? Uma troca. Cumplicidade. Cumplicidade. E aí, Graça? Não quer falar? Anderson? Quer pro palpite, alguma coisa? Cuidado, né? Cuidado. Muito bem. Acho que amizade também. E aí, cara? A atenção também. Conversarem e se entenderem bem um com o outro. Diálogo. Diálogo, amizade. Legal. Verdade, né? Verdade. Atenção também, assim, um com o outro. Sim. Às vezes está num momento difícil, está mais complicado. O incentivo também um com o outro. Ótimo. E quer ser bastante de tudo. Ótimo. Respeitar a individualidade de cada um. Sim. E o que mais? E tem muitas outras coisas, né, gente, que a gente poderia aí listar. É fácil? Não. E colocar tudo isso na prática? Ah, é fácil. É fácil? É fácil. É fácil. Olha aí, gente. Então, ele é um exemplo, gente. Opa, ele é um exemplo. Logo. Desculpa. Gente, mais pra frente a gente vai entender, né, o perfil da Fabiana, tá? Logo a gente vai entender o perfil da Fabiana. Aí Mas vamos lá. a casa vai cair. Aí a casa vai cair. Bom, é importante nós entendermos que existem o quê? Vários tipos de relacionamentos, né? Existe o relacionamento de namorados, né? Existe o relacionamento de pai com filho, ainda, né, de homem e mulher, de homem com homem, seja amigos ou não, relacionamento de mãe com filhos, de avós com netos, enfim, de casais, né? Ou seja, existem vários tipos de relacionamentos. A gente se relaciona o tempo todo.
né? Aqui a gente está se relacionando, né? A gente se relaciona em casa, no trabalho, na faculdade, na escola, aonde for a gente se relaciona. E normalmente quando eu falo sobre esse tema, as pessoas já logo acham que eu vou falar sobre romance, né? A gente aborda aqui e ali, mas relacionamentos um todo, né? Relacionamentos fala de muita coisa e a gente vai ver um pouco sobre isso. Bom, é importante nós sabermos que existem pesquisas que confirmam que as pessoas que se relacionam melhor geram melhor resultados na vida pessoal, emocional e profissional. Isso é fato. Já comprovaram isso. Só que, por vezes, falta a gente entender e a gente ter uma melhor compreensão do que é um relacionamento saudável, né? E por vezes a gente acha que só ouvir é suficiente, só respeitar é suficiente. Esses adjetivos todos que a gente colocou aqui, mas vai um pouco além, né? É importante dizer, né, também que não existe um padrão único, né? Do tipo, a gente tem uma tendência de achar que existe um padrão de família, né? Do tipo... Doriana. Exatamente, que é o pai, a mãe e um filho, ou 2 filhos. Algum tempo atrás, enfim, ter um filho só era uma coisa que era mais complicado, né? Do tipo, eu preciso ter no mínimo 2 filhos, era o que se dizia, né? Lógico, há um tempo ainda atrás, quando não existia a televisão, aí era uma festa, né? Se tinha vários filhos, né? E aí depois se implantou aquela ideia que a família não é perfeita. E uma vez eu ouvi isso de uma paciente: olha, o meu desejo é ter uma família, meu marido, eu, 2 filhos e um cachorro. Né? Existe até uma música, meu, é de quem que é? Uma mulher, uma mulher. 2 filhos, eu acho que é do Luan Santana. Luan Santana. Eu acho que é. Ok. E aí, assim, vai se criando esses perfis, né? Assim, né, de perfeição, né, da família ideal. Doriana. Oi? A família Doriana. Enfim, os mais novos acho que não lembram, mas eu lembro muito bem. As pessoas veem esse comercial da Doriana e veem como que é na casa dela e abrem aspas, ficam infelizes, né? Porque elas pensam que para ser feliz tem que ser daquele jeito. Exatamente. E aí, esses perfis, né, da família ideal e da família não é perfeita, normalmente gera o quê? Gera e cria as comparações, né? Que é um problema isso. A gente começa a se comparar, do tipo, enfim, eu atendo, né, casais, e de quando em quando eles falam, porque a minha irmã com o meu cunhado, não sei o que lá, e ele não é igual. Ou vice-versa. E aí começa a se criar essas comparações, né? Do tipo, discussão entre pais e filhos, né? Do tipo assim, o pai dizendo, não, o seu irmão é melhor, a sua irmã é melhor. Ou os filhos que dizem aos pais, porque o tio e a tia é mais legal, e assim vai. E é importante dizer que o tio e a tia sempre vai ser mais legal. E porque eles só aparecem de vez em quando. E normalmente eles chegam com um presentinho. Vó, então, é sensacional. Enfim, alguma avó aqui? Já. Vó é sensacional. Você imagina a Bisa, então. Ixi, aí, não é? Eu lembro que a minha avó, né, por parte de mãe, porque minha avó, né, por parte de pai, eu era muito pequeno, né, quando, enfim, ela faleceu. E eu não lembro, enfim, né, de ter tido, né, contato com ela, mas a minha avó, os meus primos, né, minha mãe, me disse que eu era, né, o queridinho. Então, assim, tudo que eu pedia, a minha avó me dava, né, era uma festa. E uma vez eu apanhei feio, né, da minha mãe, porque eu disse que a minha avó era muito melhor do que ela. Aí ela falou assim, tá bom, então vai pro banho. Aí eu fui pro banho, liguei o chuveiro, tirei a roupa, de repente, abri a porta. Pra quê, mãe? Abre a porta. Aí eu já comecei a chorar, já sabia. Bom, enfim, mas assim, a gente costuma criar idealizações de famílias e de relacionamentos. A gente acha que relacionamento, para ser saudável, ele não pode ter nenhum problema. Do tipo, rachou, joga fora. Brigou, não é para dar certo. E assim vai.
Idealização. Esse é um problema da nossa sociedade como um todo. A gente idealiza o outro, a gente projeta no outro algo que, na verdade, não existe. Só existe na nossa fantasia. Bom, agora, de que forma que a gente vai identificando esses relacionamentos? A gente vai identificar na vivência, né? No trabalho, em casa, na família e assim vai. Nós somos seres relacionais. Nós precisamos de relacionamentos. Aí alguns vão dizer assim, imagina, a gente não precisa. Vida ideal é a vida de Robinson Crusoe. E quem é da época do Robinson Crusoe aqui? Nossa, gente, eu tô me sentindo... Tá, do náufrago. Que tinha mais atual. O Robinson Crusoe deixa pra lá, eu jogo no Google depois, mas assim, náufrago é aquele caso lá do Tom Hanks, que ele fica numa ilha e aí ele faz amizade com uma bola, que é o Wilson. Oi? Fazer esses dias, É foi semana verdade. passada. Eu assisti também já. É um filme sensacional, gente, meu, vale a pena. É bom mesmo. E aí as pessoas, elas falam, não, vida ideal é isso aí. Não, eu não preciso de ninguém. E aí vocês já ouviram alguém já dizendo isso? Eu não preciso de você, eu não preciso de ninguém, meu, nessa vida. Normalmente nas discussões isso acontece, né? Aí, normalmente quando eu ouço isso, eu falo, sabe de nada. É verdade. Porque nós precisamos. Não dá para dizer que nós somos autossuficientes. Isso é bobagem. E por quê? E a gente vai ver os porquês. Alguns, né? Bom, tipo, para transar, e aí eu vou usar esse termo porque a gente não tem nem criança aqui. A gente precisa de quem? Do outro, né? Aí alguns falam, não, mas eu tenho mão. Não, gente, ok. Isso é uma outra situação. Sexy shop. Eu tenho meus. Só por ouvir aqui. Sobre aqui no parênteses, assim, eu tinha alguns amigos que é da época né, de adolescente e tal, e um deles nunca casou, né? E aí ele fala assim, pra que eu vou casar? Imagina, né? Eu tenho o ralo do meu banheiro, a gente se dá super bem, não reclama de nada na cabeça, né? Mas enfim, a gente precisa sempre de alguém, inclusive para se relacionar, né? Não dá para se relacionar de uma maneira que seja saudável, que não seja hedonista e narcísica, sem ter alguém, seja homem ou mulher, é preciso que tenha. Eu esqueci o nome do filósofo, mas ele tinha uma frase que é assim, eu prefiro deixar milhares de mulheres desiludidas do que uma só enganada. Não me lembro a frase total, sei que ele nunca se casou. Eu não me lembro, me falha a memória, mas eu esqueci o nome dele. Eu não lembro dessa frase, mas existem alguns que nunca se casaram. Nietzsche era um cara que ele se apaixonou, lá por Lou Salomé, né, que era a grande fixação na vida dele e tal. E aí de repente ela ficou com o namorado, ou melhor, com o amigo dele, né, ela namorou e aí ele curtiu uma fossa miserável, mas enfim. Mas a gente precisa de outra pessoa. Aonde mais a gente precisa? A gente precisa de alguém para sermos desenvolvidos e criados. E mais, a gente precisa de alguém para nascer. Ninguém nasceu aqui, a cegonha não existe, tá, gente? Aquela que traz, né, o bebezinho. A gente precisa, a gente depende, enfim, dessa pessoa maravilhosa que é a mãe, né? A gente precisa, não dá. A gente precisa, inclusive, né, para chegar aqui, a gente tem que passar, né, por aqui, né? Enfim, a mão, enfim, ou as mãos, não chega aqui, ok? A gente precisa. A gente precisa, enfim, da mãe, né, para amamentar, a gente precisa do outro, inclusive, né, para amamentar. Nós somos os únicos, enfim, da classe dos animais que, se soltar em um lugar, não sobrevive, né? Se você soltar um cachorrinho, um gatinho, um bichinho, pode ser que ele sobreviva, né? Ele vai comer um bichinho aqui, outro tal. Agora, o ser humano não. Se soltar em um lugar, ele vai chorar, ele vai chorar, ele vai chorar, ele vai chorar, ele vai chorar.
e não vai durar. Nós precisamos do outro. E durante a vida, a gente vai entendendo o que a gente vai precisando. O Winnicott, ele dizia o seguinte, que a criança de 0 a 2 anos, ela não percebe ainda que existe um objeto, ou seja, um outro. Né? Ela entende que ela e a mãe é uma coisa só. Né? Lacan já dizia que se vive a fase lá do espelho, onde ela se olha no espelho, né, criança, e ela vê a mãe e ela acha que ela e a mãe é uma coisa só. Agora, voltando lá para o Winnicott, ele disse que a criança com 2 anos de idade mais ou menos, ela começa a entender que existe um outro, que existe um objeto externo, e que inicialmente é a mãe, né? E aí rola uma frustração ali, do tipo, poxa, ela não sou eu não sou ela. E aí chega um momento em que existe a necessidade do pai. O pai é aquele que, segundo o Winnicott, chega, né, para frustrar a criança, né? E aí a pessoa fala, poxa, sempre o homem fica, né, com a pior parte. Mas não é. Enfim, aqueles que não tiveram um pai muito presente, na vida adulta, normalmente eles dizem e eles confessam, fez muita falta um pai, né? Então, quer dizer, a gente precisa, inclusive, né, para aprender, para se desenvolver. Aí você vai dizer assim, mas os meus relacionamentos com os meus pais não foram bons e nem saudáveis e, olha, eu tive que me virar e tal. Mas em algum momento você precisou. E se não precisou dos pais, existiram outras pessoas que somaram, enfim, né, para que você se desenvolvesse. Ou seja, somos seres relacionais, precisamos de relacionamentos. Isso quer dizer o quê? Não dá para viver sozinho. E aí eu queria que você olhasse, né, para as pessoas que estão ao seu lado aí. Olha, gente. Ok. E aí, vocês lembram que no início eu pedi, né, para que falasse nome e tal, e a profissão? E imagina só, se de repente eu pegasse, né, o Freud, né, eu quisesse, dar um banho e dar uma tosada no Freud. Não ia dar certo. No mínimo entrava na orelha, não sei o que ia acontecer. Eu ia me cortar errado, porque, maquininha na minha cabeça é uma coisa. Agora, e no cachorro? Eu preciso de alguém. Aí o que eu faço? Eu vou nos profissionais aí da área, não é? Se eu quero estudar e aprender, eu preciso... não, mas você pode ser autodidata, mas autodidata com base em quê? Alguém escreveu alguma coisa para que você aprendesse sobre, lesse sobre, ouvisse sobre, assistisse sobre. Eu preciso montar uma casa num terreno que eu tenho lá em Miami. Isso é só ilusão, tá, gente? Aí vou falar com quem? Com engenheiro civil ou então com arquiteto? Vou decorar. Vou chamar um arquiteto ou uma decoradora de interiores. Eu quero ficar mais magrinho, mais fortinho, eu vou no personal. Estou comendo mal, eu vou na nutricionista. E assim vai, né? A gente precisa se relacionar. Então, assim, primeira lição, gente, você precisa do outro ou da outra. Essa é uma boa ou é uma má notícia, né, para você? Boa. É positivo isso, eu acho. Nossa, eu vi um... Porque hoje tá rolando, a gente percebe um clichê da autossuficiência, né? Então é uma questão muito interessante a ser apontada. Até então, antes de termos o acesso às informações que nós temos hoje, não tinha esse conhecimento da autossuficiência. Então uma coisa que eu particularmente noto, que muitos hoje estão se mostrando autossuficientes, né? Então, realmente, é uma questão a ser analisada. Eu acho que por isso que rolou essa entonação. Sim. É que, na verdade, isso nos faz pensar um pouco, né? Agora, vou só abrir aqui um parênteses, né? Pedindo para aquela música que acabou de entrar, ela se apresentar também. De novo. Eu sou a Alessandra Duda Gonzalez. Eu sou esposa do Aurélio. Normalmente vocês falam comigo pelo WhatsApp. Né? Eu sou financeira, tenho 42 anos. Graças a Deus ela é financeira, gente. Sou péssimo. E sou estudante de psicanálise também, se Deus quiser, esse ano estou me formando também.
E o que vocês precisarem, estou aqui. É mãe do Freud Mãe do Freud. e é muito feliz comigo. Também. Não fala. Você mostrou o Freud? Não, vou falar, eu falei. Ele não mostrou o Freud. Cadê o Freud? Cadê o Freud? Meu, deve estar mijando lá. Não, a foto dele, cadê? Meu, depois a gente mostra, né? O Freud que eu tenho aqui. Bom, inclusive, aqui, né, voltando, esses relacionamentos atuais, que são os virtuais, eles precisam de outro. Você nem sempre, ou quase sempre, você não saberá quem é o outro ou quem é a outra, mas ainda assim você precisa, né? Às vezes as pessoas elas falam assim, não, cara, me viram na internet, meu, mas existe alguém lá atrás, enfim, de um smartphone, de um tablet, de um computador, de um notebook, o que for, né? Ok, você pode utilizar isso a seu favor, exemplo, eu conheci a minha esposa no Tinder, uma bênção o Tinder, gente. É sério, mas a internet é aquela coisa, gente, a internet é que nem a faca, do tipo assim, você pode usar a faca, né, para cortar uma boa picanha, né? Enfim, né, passar um requeijão lá no pão, sem glúten. Mas você pode usar ela para matar alguém. O problema é a faca? Não. O problema é quem utiliza a faca. A internet é um problema? Não. É quem utiliza a internet. É quem municia a internet de conteúdos X ou Y. Ou seja, as pessoas falam assim, eu vou sair do Facebook, porque no Facebook, não sei o que lá, tal coisa, e as pessoas usam muito no Facebook, né? Enfim, né, como aquele telegrama, meu, sem destinatário. E aí vocês já viram isso? Do tipo assim, assim, a falta de amor é incrível, as pessoas, meu, você sabe que aquilo é para alguém, não tem destinatário ali, né? Enfim, até para brigar a gente precisa de outra pessoa, né? Ou seja, é assim que funciona, nós precisamos de outro. Agora, existe uma coisa que é interessante aí, existe uma diferença entre relação e relacionamento. E aí é importante nós entendermos isso. Isso é uma coisa que, assim, eu costumo dizer que dentro do SET analítico, a gente tem algumas demandas principais, né? As pessoas elas se apresentam normalmente com alguns problemas, enfim, muito comuns. E somos diferentes, é fato, mas muito parecidos em muitas coisas, né? Mas assim os mais relevantes, os que mais aparecem, relacionamentos, vida financeira, e dentro dos relacionamentos envolve desde o complexo de Édipo, que é a relação entre pais e filhos e pais, até marido e mulher, amigos, enfim, meu patrão e funcionário, relacionamentos. Vida financeira, né? E o terceiro, o que normalmente eu falo, eu esqueci. Mas esses dois meus são os principais, é o que mais aparece. E aí, e a hora que surgem as questões de relacionamento, eu gosto muito de falar sobre relação versus relacionamento. Existe uma diferença aí, alguém arrisca dizer? Menos aqueles que já, enfim, né, me ouviram, né, falar. Enfim, né, existe alguns analisantes meus aqui, não vale falar. E lógico, também não vou dizer quem são. Alguém arrisca? Ai, gente, meu, quem não arrisca não petisca. Relacionamento seria o casal e relação profissional? Valeu, Fabiana. É isso aí. Mete bronca. Lembre-se, a gente entenderá o perfil da Fabiana já. Fiquem ligados. A diferença é exorbitante? Um pouco. Talvez a intensidade? Envolve isso também. E aí, assim, essa é uma teoria, assim, a gente pode dizer assim, que eu em algum momento, enfim, eu desenvolvi, né? E a gente vai falar disso um pouco. E aí, vamos lá. E é importante nós entendermos a diferença, gente. O que é relação? Relação fala de conveniência. O
que está envolvido egoísmo, narcisismo e a utilidade. Primeira coisa que é importante nós falarmos aqui, o egoísmo ele é sempre negativo? Não. Não. Muito bem. O narcisismo? Também não. A utilidade? Ok. Bom, o egoísmo ele é importante, né? Agora, lógico, assim como tudo na vida, ele precisa ter um equilíbrio, nem muito para mais, nem muito para menos. O narcisismo, todos somos narcísicos. Tipo, quem nunca fez uma selfie aqui, levanta a mão. Hã? Para fazer uma selfie, atira o primeiro celular. Meu, se for bom, meu, já tira pra eu gosto de selfie. Ontem mesmo no final, e hoje a gente vai fazer uma selfie. Mas assim, nós somos seres narcísicos, né? E nós somos seres utilitários. A gente se utiliza. Dei um exemplo aqui hoje. Se eu pegasse o Freud e tentasse dar um banho à tosa, daria Merlin. Logo, me utilizo de um serviço, de alguém que é da área, ok? Se eu tivesse um cabelo, eu, como a maioria de vocês, na exceção minha e do André, que tivesse, eu iria me utilizar do serviço dele. Eu em finanças, enfim, eu sou casado com a Lê. A Lê, assim, eu adotei isso para minha vida, gente. Tipo, antes de comprar uma vírgula, eu que você compra vírgula, mas é um exemplo. Ale, eu posso comprar, enfim, isso está dentro do nosso orçamento? Não tenho nenhum problema em fazer isso. Porque não é minha área. Se deixar, eu vou comprar vírgula, ponto. Vou comprar tudo que tiver, o alfabeto inteiro, e vai ser, aí vai dar problema no final. Então, eu me utilizo nisso. É saudável que seja assim. Importância do relacionamento. Agora, minha conveniência. E por que eu uso minha conveniência? Eu utilizo o seguinte exemplo. Loja de conveniência no posto de gasolina. Você já fez já compra do mês na loja de conveniência? Não. E o que você faz na loja de conveniência? Básico. Ou, putz, eu esqueci, eu preciso ir lá e entra, se serve, pega, usa, só não joga fora porque não dá e vai embora. Aí você só vai voltar lá quando? Putz, esqueci de novo. É uma relação de putz. Uma relação de conveniência. Que eu só apareço de quando em quando. Existem algumas pessoas que gostam muito disso aqui. Do tipo, hoje eu estou com vontade de... né? Vou ligar lá para fulana, quem sabe ela não está fazendo nada. Oi fulana, e aí, o que você está fazendo? Nossa, quanto tempo? Não, é que eu estou corrido, a vida corrida. Isso é o que, gente? Isso é relacionamento ou é relação? Isso é conveniência. Aí ela aceita. Aí ela vem para o set analítico e diz o quê? Fui usada. Mas você foi usada ou você se demitiu? Aí ela fala, não. Veja bem, Aurélio, é que, nossa, ele usou de argumentos e quando eu vi eu já estava lá. Tipo assim, eu estava andando na rua, de repente eu tropecei e caí dentro da... Não existe isso. Ela ser usada, ela também não usou de relação, inconscientemente, ela não se utilizou de conveniência. Lógico. Se não foi estupro, é conveniência. Né? Do tipo, não, assim, a gente namora ou a gente casa, isso é muito comum hoje em dia, são os acordos, né, dos relacionamentos, ou nas relações, cada um no seu lugar, na sua vida, de quando em quando, na hora que sentir saudade, a gente se encontra. E a gente... Isso é relação ou isso é relacionamento? Relação. Então, assim, principalmente para as mulheres, né, eu costumo, enfim, dizer, será que você não é uma lojinha do posto Ipiranga? Exato. E você, rapaz? Você não é uma lojinha do posto Ipiranga? Uma lojinha de conveniência?
um depósito de... Ok? Vocês pensam, né? Isso é relação, gente. Isso é importante a gente já ir se observando. Eu vivo relação ou vivo um relacionamento? Ok. Só que temos o relacionamento. O que o relacionamento é? Ele é convivência. E convivência, ela fala do quê? De compartilhar. A convivência fala de valorizar o outro, de serviço. Não, ele que me sirva. Acho que eu servi, ela que me sirva. De resolver as diferenças e etc. Bom, e compartilhar. O que é compartilhar? Dentro de um relacionamento você começa já compartilhando a vida. Não dá meio para ser diferente. De quando em quando as pessoas elas me perguntam assim, Aurélio, eu conto para ele que eu fiz isso, eu tive isso. E aí, lógico, enfim, o psicanalista ele não é consultor e nem conselheiro, né? E aí eu devolvo a pergunta, o que você acha que deve fazer? Não, eu acho que não sei o que, tal coisa, tal. Não chegou ainda numa resposta? E o que você acha que ele vai fazer quando ele descobrir não sendo por você? Não, acho que vai dar merda, né? Pode ser que dê. E o que você acha? Acho que eu vou contar. É o que você acha que é o melhor? Acho que é o melhor. Logo, A decisão vai da pessoa, né? mas a gente começa já compartilhando a vida já, né? Do tipo, não, enfim, vou comprar isso e ele que se vira, ela que se vire. E é legal a gente pensar nisso. Valorizar o outro. Valorizar o outro envolve muitas coisas. Antigamente, na época do cheque, né, do talão de cheque, a gente poderia dizer que uma excelente forma de entender se eu valorizo alguma coisa ou alguém é só olhar enfim, lá o canhotinho, né? Porque lá a gente marcava, né? R$200 de presente para meu amor. E ainda desenhava no coração assim. R$200 chuteira, R$300 meião, não sei o que lá, tal a luva, não sei o que lá, cera para o carro. E aí, então, amor, mas vamos no cinema? Não dá. E por que não dá, amor? Não, aqui não tem dinheiro, esse mês me apertado. Deixa eu ver o seu canhoto do cheque. Você não me valoriza. Aí o pau fecha, né? Você não me valoriza, porque não sei o que lá. Hoje não tem mais o talão de cheque. Então um indicativo de perceber isso é onde? Fatura do cartão de crédito. Olha lá, que aí vai ficar bem claro o que você valoriza e quem você valoriza. O serviço, do tipo assim, de que forma que ela me serve? Não, mas de que forma que eu sirvo? Diferente. Ok? Resolver as diferenças. Aí o bicho pega, né? Aquilo que eu falei, meu trincou, joga fora. Hoje existe essa coisa muito forte que está aqui, ó, utilidade. Né? Lógico, ninguém, enfim, né, tem o espírito da mãe de Ná para saber se no início de um relacionamento vai durar, né, para a vida toda. Assim, muito bom seria se assim fosse, né? Isso se perdeu um pouco, né? E aqueles que já viveram mais assim, né, do que nós, tinha esse valor muito mais claro. Hoje em dia, não. Esses dias eu atendendo, né, uma moça, ela assim, Aurélio, não sei, não tá legal, tá, mas o que tá acontecendo? Assim, olha, posso te relatar várias coisas. A primeira delas, ele não se depila. Aí eu falei, putz, cara, tá bom. Enfim, o que mais? E aí vem uma lista, aí eu, enfim, isso é conteúdo meu até, né? A gente tem que observar, tudo bobagem. Já ia romper, né? Aí eu devolvi, tá, e você? E aí eu usei uma frase sensacional, enfim, de frente. Qual que é a sua responsabilidade nesse conflito todo que você vive?
A minha responsabilidade? Não, nenhuma. Nenhuma. Não, assim, às vezes ele me... E aí vem, né? Agora, é preciso aprender a resolver as diferenças, gente. Lógico, existem diferenças que não se resolvem. E é importante a gente entender isso. De que forma que a gente vai entender as que se resolvem e as que não? Já a gente vai descobrir. Existem outros motivos, outras razões, outros etc. Aqueles que falam de conveniência e de convivência. Agora, não precisa responder, tá, gente? Mas hoje o que você vive e com quem você achar que deve, aí, na sua cabecinha, você vive relação ou relacionamento? E aí você pensa. Eu só não vai chorar aqui. Gente, ficou muito claro aqui a diferença entre relação e relacionamento? Perfeito. Existe diferença entre conveniência e convivência. Bom? Ok. Então a gente tem aqui essa diferença que nós falamos. Chega uma hora que, normalmente isso acontece no processo de uma boa terapia, de uma boa análise, que a gente se depara com dois caminhos. Aí vocês vão me responder qual que é o caminho da conveniência e qual que é o caminho da convivência, da relação e do relacionamento. Eu acredito que as curvas aí sejam relacionamento, né? Tipo, você é solteiro ou casado? Enrolado, tá, já entendi. Já é típica, já para as moças solteiras aí, cara. Recém-divorciado. Recém-divorciado. Ok. Gente, relacionamento. Relação. E o porquê? Porque é fácil, né? Reta só. Entro lá, pego. Esqueci a pilha. Vou lá. Desculpe o termo. Enfim, hoje eu quero dar uma. Só. E eu vou embora. Não deixo o zap, não deixo o fone, nada. Isso daqui é facinho, né? Não envolve compromisso. No relacionamento, às vezes rola umas curvas aí. Se não for devagarzinho, vai passar batido, vai se arrebentar. Mas eu preciso entender. Preciso entender. E agora, qual que você quer? Pessoalmente falando, ainda é um filtro pelo relacionamento, porque é uma questão bem singular, assim, eu acho que entra num particular, mas me expressando aqui, eu acho que o relacionamento, por mais que contenha curvas, ele te traz um pouco mais de segurança, se tratando assim. Agora, a relação, essa coisa que a gente vive nos nossos tempos contemporâneos, se aventurar na linha reta é um pouco meio perigoso, né? No final de tudo. Se considerarmos o final, né? Ok, gente? Rola um silêncio nessa parte, porque Todo mundo pensando. Refletindo. Bom, vamos lá. Como ter um relacionamento, assim, e por que como ter um relacionamento? Porque o tema da nossa palestra não era relação saudável, era... Penso eu que as pessoas, elas, mesmo inconscientemente, elas vão optar pelo relacionamento. Porque por mais complicado que seja, é o mais saudável. No final vocês vão entender isso. E que final é esse, Aurélio? No final da vida. Bom seria se a gente já entendesse logo. Opa, deixa eu já trocar, já mudar e seguir. Mas Tem? tem pessoas que não entendem nem o final, né? Tem. Tem gente que pensa que tem aquele desejo, que pensa que quer curtir com muitas, 5, 6 ao mesmo tempo, mas com o passar do tempo você vê que a melhor experiência da sua vida foi com uma só. A não ser que seu CPF seja forte, mas você vai ver que você dá atenção melhor para uma, que o melhor relacionamento que você tem na sua vida é com uma só. Demora às vezes para a pessoa te dar a ideia de abrir aspas, surubadamente. Desculpa o termo, mas
A gente vê que é com uma só, né? Com várias, como todo mundo, a maioria tem um sonho assim. Ok. Como ter um relacionamento bom e saudável com as pessoas, com os meus negócios e com a vida? Poxa, Adélio, eu vim aqui nem pra isso, de repente você começa a me falar essas coisas aí, velho. Eu tô fora, eu não venho nunca mais. Eu tava me fazendo ficar meio assim, tal, né? E aí aquela coisa, a dúvida, né? E aí a gente costuma sempre usar, né, as ilustrações, para a apresentação deve ficar mais bonitinho. O que isso quer dizer? Aprendendo a entender e a respeitar as diferenças. Esse é o primeiro ponto. E a gente vai ver dois aqui. Mas esse é o primeiro. Se eu não aprendo a entender, e depois que eu entendo eu respeito as diferenças, esquece. Você não vai se relacionar bem. Não vai. Ah, Aurélia, é sério? É sério. Aí a gente tem um monte de gente bonitinha aqui. Ninguém é igual a ninguém, né? Ninguém. Às vezes a gente se depara com gente que a gente fala, nossa, é igualzinho fulano, me lembra muito fulana, tal. Mas não é igual. DNA diferente, digital diferente, nome diferente. Ah não, mas existem os nomes iguais. Mas o RG é diferente, CPF é diferente. Diferentes. E aí, eu tenho que aprender a entender e a respeitar todos. Aí você que responde, né, para você mesmo. Vamos lá. Jung, ele desenvolveu uma teoria sobre tipos de personalidades. Bom, quem foi Jung? Jung, ele foi... A gente pode dizer que ele foi um dos pais da psicanálise, embora não seja considerado um psicanalista, ele é mais considerado um terapeuta analítico, mas ele desenvolveu algumas teorias extremamente maravilhosas, sensacionais, etc. Entre elas, os tipos de personalidades. E aí ele vai detalhando algumas lá, né? Hoje a gente vai utilizar apenas aquelas que a gente entende que são as principais. E aí dá para enxergar ele que ficou meio pequenininho, né? Obrigada. Então assim, extrovertida e a personalidade introvertida. E aí o que acontece? Assim, quando eu fiz o curso de coaching, ou melhor, de análise de perfil comportamental, a gente utilizou ali o DISC. O DISC ele foi desenvolvido, né, por Marston, e aí ele define, enfim, as categorias dos seres humanos em 4. E ele também se utilizou de Jung, né, para isso, tá? Então, aí o que eu fiz? Eu já uni os dois. Como eu sou assim, né, integrativo, enfim, eu gosto de unir as coisas, né? Isso tudo, né, por um bem único, que é o que ontem nós falamos aqui, que sempre o final da história é o outro. Olha, eu posso estudar o que for, seja a sua profissão qual for, se o objetivo não for fazer o melhor ao outro, em algum momento você vai descobrir que não vale a pena. Não, mas quero ganhar dinheiro. Bacana. Mas se o final não for o outro, seja servir um cafezinho, colocar um combustível, enfim, atender em terapia ou em análise, tipo, enfim, tosar o cachorrinho, seja onde for, o objetivo precisa ser o outro, ok? E aí, o que eu fiz? Dentro de extrovertida, eu entendo que cabe o D, né, e o I. E aí eu vou falar, né, um pouquinho. Existe... Isso aqui, gente, me dá um pano pra manga, tá? Acho que a Grazi, uma vez, ela me viu, acho que, né, falando sobre, enfim, né, perfil comportamental, enfim, né, qual é o seu? É muito legal isso, enfim, eu acho. Mas, porque você aprende a identificar o outro, e mais, você aprende a se identificar. Então, dentro de extrovertidas,
extrovertidas? 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 Chegou o momento de descobrir qual que é o perfil, a personalidade da Fabiana. A Fabiana é um ser extrovertido. Ela é assim, ela fala, as manifesta, ali coisa. O nosso amigo também, ele é extrovertido. Não é? Ela, aparentemente, é introvertida. O Anderson, aparentemente, é introvertido. E assim vai. E qual que é o melhor? Não tem melhor. Não tem melhor. Só diferentes. Só que a gente, na prática, a gente prefere um ou outro. A gente acha que é melhor. Vamos desconstruir isso daí, gente. Não tem o melhor. Existe aquele que a gente se identifica mais. Só isso. Ok? Bom, extrovertidos. Ele tem o D e o I. O D fala de dominância. E o que é esse dominância? Indica como você lida com os problemas e os desafios. E agora você vai começar a se enxergar um pouquinho, tá? Eu não vou muito a fundo, mas acho que vai dar. As pessoas que elas têm o seu primário, e o porquê o primário? Porque dentro do perfil, enfim, assim, comportamental, você tem os 4. Só que você tem o primário, o secundário, que são os que mais determinam, e depois vem os outros 2. E tem as intensidades deles, né? E o que mais determina aí na prática são o primário e o secundário. E a pessoa que ela tem o primário na dominância, ela é uma pessoa que ela lida com uma certa facilidade com os problemas e os desafios. Em que sentido? Bom, me dá uma meta. O cara vai para cima, ele vai bater a meta, ele vai chegar e por vezes, por conta desse movimento e dessa personalidade, ele vai atropelar um ou outro ali. Eu vou dar um exemplo. Já leram a biografia já do Steve Jobs? Sim. E alguém já viu o filme? Sim. O Steve Jobs era um cara besão. Vai pra cima, realizador, ele faz e acontece. Péssimo com gente. E aí você conhece gente assim? Monstro. Sim. Mas mas deu um problema aqui, deixa eu resolver. Ele vai lá, pá, não sei o que, ele resolve. Né? São pessoas muito decididas, elas de alguma maneira, elas sabem o que querem, mesmo que isso durante um tempo, e daqui a pouco muda, mas elas sabem o que querem. Elas são diretas, em que sentido? Você não sei o que, não sei o que lá, elas falam, não estou nem aí. Elas são muito diretas. E ela é orientada por resultados. Se você pega numa pessoa dessa, e você coloca ela para trabalhar não sei, assim, de frentista, né, de posto. Vai dar certo? Não. Só se o dono do posto pensa assim, olha, se você abastecer 20 carros por minuto, você vai ganhar tanto. Vixe, ele dá um jeito, cara. E ele bota uma faixa, umas mulheres meio seminuas, não sei o que ele vai fazer, mas ele vai atrair gente. Na hora que a pessoa ela se identifica assim, ela começa a entender, poxa, eu vou me dar bem aqui ou ali, ok? E ela tem uma emoção que ela é predominante, que é o quê? A raiva. São pessoas que têm uma tendência a serem agressivas às vezes, ok? Me discorda dela para você ver. Ok? Bom, não vou me aprofundar muito, um dia quem sabe. O I fala de influência. Indica como você lida com as pessoas e as influências. É gente que lida bem com pessoas. Parece mais perfeitinho. Mas eles atraem as pessoas. E por quê? Porque são pessoas confiantes. Nossa, esse cara fala bem, esse cara se posiciona bem, ele é sociável, ele se relaciona bem, tal e coisa, tal. Ou melhor, ele tem boas relações. Isso não tá legal. Ela é inspiradora.
pessoa que inspira. Nossa, eu quero ser igual. E de bom discurso. Só que discursa bem. Luiz Inácio Lula da Silva. Isão. Nunca na história desse país como ele. É esse aí. Luiz Inácio Lula da Silva é isão, nervoso. E é otimista. Tá caindo a casa pra ele. Tá tudo bem, me perdeu a mulher. Acho que ele até deu graças a Deus. Mas é outra coisa. Mas assim, é otimista, é um cara otimista. Demais até. Né? É o Lula. Meu Deus. Ok? E aí, fora o Lula, e aí vocês conhecem alguém assim, dentro da convivência de vocês? Exemplo, uma festa, meu, de família, onde for. Fulano chega, fulana chega, todo mundo sabe que ele chegou, meu, ele rouba a cena. Ele fala, ele brinca, não sei o que, tal e coisa. Tipo, ele pode estar de preto, todo mundo, muito colorido, mas ele rouba a cena. É o Isão. Se você colocar um cara desse, né, para apresentar um programa de TV, ele vai bem? Porra. Se você colocar ele para ser um pastor de uma igreja, ele vai muito bem. E assim vai. Logo, aquilo que é ao contrário, ele não vai bem. Tipo, eu vou colocar ele para trabalhar num escritório de contabilidade, ele sozinho numa sala. Não vai dar certo. Ele vai estar no Facebook, ele vai estar no Instagram, no WhatsApp. E aí vocês conhecem aquele fulano que você fala, mas isso é um trabalho, não tem no WhatsApp, ele está no lugar errado. E aí vamos lá para o introvertidas. Aqui, gente, o S, né? Por que o S? Porque eu disse que ele é americano, tá? Então, eu não entendo absolutamente nada de inglês, embora o anime aconteça dentro de uma escola de idiomas, não entendo nada de inglês. Minha esposa já me ajuda nisso. Estabilidade, é uma pessoa S de estabilidade. Indica como você lida, ó, que faltou com mudanças e estabelece seu ritmo. É aquela pessoa que é agradável. Nada tem a ver com os psicopatas, tá? É outra coisa. É uma pessoa agradável. Que sabe ouvir. Sabe aquela pessoa que a hora que você está pensando em falar, puxa, eu vou falar com aquele fulano. Ele é um cara que me ouve, ele é agradável. Ele é aquele que fala assim, eu sei, cara. Tamo junto. Fala, pô, esse cara é bacana. Ele ouve. Ele é bom de equipe, ele é uma pessoa boa de equipe. Do tipo, se você coloca ele numa equipe que é de gente X, ele vai bem com X. Se você coloca ele com gente Y, ele vai bem ali também. Ele é uma pessoa que é boa de equipe. Ele é uma pessoa sincera, né? E ele é uma pessoa muito paciente. Aí você vai falar, é a pessoa perfeita. Não. E por que não? Porque muitas vezes isso vem em excesso. Então ele se torna, exemplo, né? Uma pessoa que sabe ouvir. Só ouve, não fala nada. Aí você fala assim, muito quietinho, nunca fala nada, eu não sei nada da vida dele ou da vida dela, já começa a criar uma desconfiança, né? Ele é muito bom de relacionamentos. Sabe aquele cara, tipo, que, enfim, ontem eu dei um exemplo aqui, eu confesso, eu assisto o Big Brother sempre, assisto, gosto, porque eu observo aquilo tudo, e aí vou analisando, aquilo para mim é uma escola, e é muito legal. Então, assim, sabe aquele fulano que vai para um programa desse e ele se dá bem com todo mundo? E aí você fala, esse cara é uma falsa, ele é político. No início ele é super legal, super agradável, mas aí de repente você começa a ver que ele não se posiciona, ele fica mais ou menos em cima do muro. E por quê? Porque ele não demonstra emoções, ele nunca fala dele. E aí você conhece gente assim? Me deem um exemplo de gente, enfim, alguma figura pública que vocês identificam assim. Luizão? Hã? Luizão. Luizão? Não, ele demonstra demais, só pra... E quem mais?
É jornalista, né? De uma forma geral. O Bonner é um exemplo, assim. A única vez que eu fiquei emocionado foi quando morreu o patrão dele. Aí ele chorou, ele ficou emocionado no final, quando morreu o Mas ainda assim, vendo os arquivos, né, no YouTube, você percebe como um profissional do marketing, né? Que aquele choro foi meio camufladinho, meio desenhado, né? Se você for pegar e fazer uma análise ali, você percebe que é um pouco de... Olha que interessante, gente. Primeiro que os jornalistas, eles são assim mesmo. É, jornalista. Né? Enfim, é uma das profissões que a gente não utiliza. Ela tem, assim, mas ela também é bastante D, viu? Ela é bastante D, Mas ela fica entre SD ali, entre primário e secundário. Mas gera exatamente isso que ele falou. Ah, não sei se o choro foi de verdade. A gente não sabe. Tem uma amiga, né, da Lê, que ela fala, eu não sei o que ela sente. Só eu que falava com ela, só eu que me procurava ela. Agora eu não procuro mais. Mas ela não fala nada. Enfim, a gente conhece gente assim, ou a gente é assim. C, que está ligado à conformidade. Existem alguns que utilizam outro termo, tá? Eu gosto mais de conformidade. Indica como você lida com regras e procedimentos. É uma pessoa analítica. Ela analisa tudo. Ela é uma pessoa que é muito precisa. É aquilo ali. Ela é uma pessoa muito perfeccionista. Gosta de tudo muito bem feito. Ela é cuidadosa e minuciosa. Vou dar um exemplo. Sabe aquela pessoa que você fala assim, eu preciso comprar um celular. Deixa que eu vou pesquisar na internet. Ela pesquisa. Aí vê, né, cupom e desconto e vai para outro e não sei o que. Não, ainda não achei o melhor preço. E vai para outro e não sei o que. Vamos viajar? Vamos viajar! Legal. Olha, eu vou pesquisar, entra na CBC, entra não sei o que, entra não sei onde, não sei o que, liga aí, negocia, não sei o que, tal. Dá uma planilha de Excel. Vixe! É melhor que meu PlayStation 4. E monta e vai pra cá e bota número, não sei o que lá, tal. É gente que gosta de saber o que tá fazendo. Desculpe, analisando um pouco, a gente não pode tornear junto com a dominância, às vezes ele não pode fazer um comparativo? Então, não e sim, eles se encontram, mas na verdade é um pouco diferente, né? Porque assim, aquele que tem isso como né, primário, ele é muito ligado à questão exatas, financeiro, né? É gente que lida muito bem com dinheiro, né? Já o D não, ele é um cara que é metas. Você dá uma planilha de Excel, ele vai falar, você é louco que eu vou ficar aqui vendo isso. O que eu tenho que fazer? É isso que ele vai fazer. Então assim, ele pode ter, né, o primário e o secundário, mas é diferente. E assim, a gente vendo isso mais a fundo, a gente vai percebendo. Logo, esse ser de conformidade, enfim, por ser tão minucioso, ele é medroso um pouco. E por quê? Ele é tão preocupado em acertar e fazer direito que ele tem medo. E às vezes não anda. E aí perde prazo. Vamos. E aí, pesquisou. E aí perdeu a promoção. Mais ou menos assim. Então, você acha que esse tipo de pessoa muito perfeccionista, fazer as coisas sofrem mais de um ponto de vista, assim? Então, assim, o perfeccionismo, em excesso, ele é uma neurose. E a neurose, ela é patológica. Então, existem algumas pessoas que sofrem com isso, sim. Que chegam assim, cara, eu não consigo. Se não ficar muito do jeito que eu quero, eu sofro com isso.
E aí ele pode, inclusive, assim, ser um indicativo de um transtorno um transtorno obsessivo não compulsivo, enfim, é o toque. A gente que quer, assim, não, antes de arrumar, assim, não precisa ser, porque não, ainda não está bom. E aí isso pode trazer algum sofrimento, sim. Gente, a gente se relaciona, a gente tem relações com gente assim o tempo todo. Se eu te perguntasse, você identificou qual que é o seu, enfim, é o seu primário? E a pergunta foi bem proposital, porque eu me autoanalisando, entre aspas, eu me identifiquei no D e no C, entendeu? Então, muito provavelmente um é primário e o outro é secundário. Um exemplo, eu sou IS. Aí você fala, mas qual que é o primário? No meu diz que, assim, o I está aqui e o S está aqui. É muito ali, ó. Ok? E aí depois vem o C, um pouco mais abaixo, e o meu dele é bem baixo. Aí, eu sou casado com uma esposa que é C e D. Aí, o que eu quero? Vamos comprar um celular? Vamos. Vamos? E aí, eu já tô pronto. Não, eu vou entrar na internet. Não, mas as Casas Bahia estão com uma promoção sensacional. É mesmo? Não, mas eu vou ver se no site não fica mais barato. E aí, olha, e eu me consumindo, eu me dou uma pateta, eu quero consumir, não sou consumista. E assim a gente vai lidando, entre outros exemplos que eu poderia dar aqui. Mas a gente se relaciona com gente assim o tempo todo. E o que é importante? A gente identificar com quem a gente se relaciona. Ah, agora eu entendi por que o fulano é assim. Entendi por que a fulana é assim. Logo, eu vou conseguir me relacionar melhor com ela agora que eu entendi. Um exemplo, se eu pegar essa cadeira aqui e eu falasse para ela assim, anda cadeira, vai cadeira, anda cadeira. Eu vou ficar aqui o ano inteiro, ela não vai andar. Se eu pegar essa cadeira e eu botar lá na rua, sentar nela e eu sair andando, para que ela se transforme num carro, ela vai se tornar um carro? Não, eu até ando com ela ali um pouquinho, mas daqui a pouco cansa. Aí eu já vou desistir. Ela está com algum problema? Não, eu só estou exigindo dela o que não é. Ela só é uma cadeira. Eu tenho que ter consciência que ela é uma cadeira. Logo, eu preciso me relacionar com ela sendo uma cadeira. É simples assim. Ou deveria ser simples assim. Ok? Então, a gente precisa entender quem são as pessoas. Porque entendendo, a gente vai respeitá-las. Entendo, depois eu respeito. Ok? Qual que é o seu primário? Chuta, gente. Eu acho que é o seu. O quê? É o seu? No meu caso, eu acho que é o seu. Tá. E o seu? O seu também. Ixi. Não, brincadeira. Os dois de salto. E o seu? C. C. E o seu? C e D. C e D. Legal. E o seu? I? E S. Ele já falou? S? S e I. S e I. Legal. Não consegui identificar quem vem primeiro. Não sei não. Não, eu também não, por isso que eu perguntei. Tá. Mas... IS. IS. Eu achei que você ia falar ISD e IC. Eu acho que era Mas eu posso dizer uma coisa? Identificar quem vem primeiro ou não. Enfim, as pessoas mais aceleradas é exatamente assim. Porque elas pensam... E aí, e agora? Isso é muito comum. Eu não tem nenhum problema nisso. Uma boa análise de saúde. E você? O S. Oi? O S. O S? Tá. E você? Não faço ideia. O seu? Então, eu também estou confusa entre o C e o D. Enfim, é muito normal. Enfim, a confusão.
O seu aí? Penso eu que seja I. Tá. E o seu, Zé? Eu tô muito misturado, mas o que predomina mesmo é o D e o C. O D? Mandona, hein? Ó, eu não falei nada, só. E o seu, cara? E C. Oi? D e o C. D e o C. E o seu, nega? Eu tô trabalhando. Eu já falei. Qual que é? É CD? CD. E o seu, cara? Acho lá pelo S, D, por ali. SD. E o seu, mãe? Meu seria o D e o... Tá vendo? Tá pensando que é só eu? Por exemplo, tem itens que nem... Eu não sei o que é bom de discurso. Seria tipo você em oratório, isso aqui? Isso. Eu não sei falar em público, eu morro de vergonha. Não. E as pessoas te procuram muito, né? Pra Procura. S. Procura. Sou paciente? Sou. Minucioso, não sei. Eu acho então que eu seria entre o D e o C. Eu me considero muito introvertida. Tá. Introvertida. Tia. É o S e o D. S e o D. Ok. Bom, e aí você se relaciona com pessoas que são diferentes ou iguais. E o que é mais fácil? Ou igual. Acho que é a diferença. Não. Porque se for Nas igual, duas a gente projeta e a gente não transfere. E aí, é só fazendo psicanálise, né? Mas o que é importante nós entendermos, gente? Entendermos que somos diferentes. E para se relacionar bem, a gente tem que entender e respeitar o outro. Tá? Já não sai já jogando fora. Entende? Eu respeito. Aprendendo a relacionar-me comigo. E o primeiro deles, a gente tem que entender e respeitar o outro. Agora, esse daqui é o principal. E por quê? Porque eu me relaciono a partir de mim mesmo. Ok? O que me incomoda no outro? aquilo que eu não posso mudar em mim. Mais ou menos isso. Projeção. Vou dar um exemplo, tá? Isso se confunde muito as pessoas, inclusive em sala de aula. Tipo, quando a gente entra aqui, né, lá em Freud, em projeção, as pessoas me dão um nome, mas não estou entendendo, Aurélia, eu não sou isso. Eu falo, aham. E aí o que acontece? Assim, quem não gosta de Giló aqui? Eu gosto. Adoro. Ok. Você gosta? E você que levantou a mão dizendo que não gosta de Giló, você já experimentou Giló? Já. Já. Eu não. Só de olhar eu já não. É que nem berinjela que também. Que nem berinjela. Meu berinjela é bom. Não, mas só de olhar eu não como. Meu, ela manda uma parmegiana assim, com bastante queijo. Gente, olha só. Eu vou dar aqui um exemplo. Se eu não gosto de Giló, existe a opção de repente eu ter comido, logo eu sei que o Giló é amargo. Aí minha mãe fala assim, é amargo porque você comeu de quem não sabe fazer. Sempre tem isso. É que nem quiabo. Mãe, aquela baba é porque a pessoa não sabe fazer. Ela não fica com a baba. Mas é isso mesmo. Então, enfim. Meu, mas por que eu não gosto do quiabo? É porque eu experimentei. É muito bom. Ok? Bom, o porquê que ele não gosta de quiabo? Não, berinjela gosta de quiabo, eu gosto De Giló. Mas quiabo eu aprendi a gostar de Mas berinjela nunca, né? Mas por que ele não gosta de Giló? Porque alguém disse pra ele que Giló não era bom. Ele olhou, falou, é verdade. Ele associou, ele fez uma sinapse, associou, logo não gosta de Giló. O porquê que eu não gosto que o outro ele fale muito? Eu, Aurélia. Porque eu falo muito.
Ah, isso eu não falo muito, mas me incomoda. Você tem que observar, entender? Talvez inconscientemente você queira falar mais. Logo não consegue, aí te incomoda o outro que fala. Aproveitando o gancho, desculpa te interrompendo, como pode, eu sei que aqui não é uma, enfim, como isso pode ser tratado? A gente vai falar disso. Enfim, eu vou dar mais um exemplo. Um exemplo clássico, gente. Os homofóbicos. Tá? Existe homofóbico aqueles viscerais, assim, né? Que não consegue mesmo. Não lida, não aceita, e se vê na rua, ele vai pra cima. Se vai pra cima, e fale mais sobre a sua sexualidade. Possivelmente homossexualidade reprimida e recalcada. Por quê? Porque é conteúdo dele e aquilo incomoda isso nele. Ele não percebe. Já que ele não pode vivenciar, externar e inclusive se assumir, o outro que faz o cotovelo. E aí incomoda absurdamente. Ou você é, ou você foi, ou você vai ser. Se a gente vai para Freud, o Freud diz que todo ser ele é bissexual. Na sua psique, podendo, lógico, se manifestar na parte genital. Se todo mundo, se a gente vai lá para Freud, se todo ser é bissexual, existe toda uma linha que no curso de psicanálise a gente explica isso em detalhes, a fundo, porque isso causa uma interrogação gigantesca aí nas pessoas. Mas o fato é que me incomoda naquilo que eu tenho, o que eu gostaria de ter, que eu tenho não gostaria, que eu não tenho eu gostaria, e existe uma variação entre isso e outras coisas. Então, e de que forma? Porque eu experimentei ou porque alguém me disse eu introjetei como verdade. Logo me incomoda no outro o quê? Aquilo que é conteúdo meu. Então, a hora que você identificar, eu não suporto aquele fulano, procure entender o porquê. O que tem em você que faz com que aquilo, ou ele, ou ela te incomode tanto. Se você não conseguir, e aí marca a análise que logo você descobre. Bom, eu me relaciono com o outro a partir de mim mesmo, ok? Então, eu me relaciono de forma saudável quando eu aprendo a me relacionar comigo mesmo. E aí o que acontece? Eu tenho que gostar de mim. E aí você gosta de você? E eu não precisa dizer. E aí você gosta de você? Tem dia que a gente gosta mais, tem dia que menos, né? Isso é bem comum. Não é? É o Olha no natural. espelho e fala, hoje eu tô bonito. Outro dia, hoje não. Então, mas nem sempre isso está ligado à questão física, né, estética. O problema é que a gente enxerga com os olhos. Não calma, né? Enfim, a gente vê o que os olhos veem. E, na verdade, o outro, e nós somos muito mais do que o olho vê. Muito mais. Eu me relaciono com outras a partir de mim mesmo. Se eu me gosto, naturalmente eu vou ter uma tendência a gostar mais do outro. Se eu não me gosto, nada tá bom, ninguém tá bom. Sabe aquela pessoa amarga que você fala, nossa, essa é de mal com a vida? Ontem não transou com a mulher ou com o marido, né? A gente usa essas frases assim. Muito provavelmente a pessoa não se gosta. E ela não vai conseguir se relacionar com o outro. Então, de que forma que a gente começa a desenvolver relacionamentos saudáveis? Com a gente mesmo. E como? Ixi, a gente tem que correr. Através do autoconhecimento. E eu consigo desenvolver autoconhecimento como? Em terapia ou análise, através do coaching, de uma forma mais superficial, mas você consegue, através do silêncio, algo que eu costumo dizer, se você não gosta de silêncio, você não gosta de você. Se você chega em casa, a primeira coisa que você faz é ligar o rádio, a TV ou qualquer coisa,
Não gosto de silêncio, não suporto silêncio, Aurélio, porque você não gosta de você. Porque você vai ter que ficar com você ali, com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, com aquilo tudo. O silêncio é bom, né, para a gente se conhecer. E ouvir quem te ama de verdade, que é uma dica que eu dou aqui. Escolha alguém que te ama de verdade, que você acredita nisso, e diga assim, escuta, né, o que você acha de mim? Senta aí, cara, que agora você vai ouvir. Você aí precisa ser macho ou mulher de verdade, né, para aguentar uma coisa dessa. Né? Se a pessoa não quer falar, aí você pede ainda para escrever e ele te entregar. Lógico, ali viram alguns conteúdos dele. Logo que também é uma projeção, mas aí muita coisa que você vai falar, cara, isso faz sentido. Putz, é uma forma de você se conhecer, se autoconhecer. Então eu aprendo a me relacionar, enfim, comigo mesmo, quando eu me conheço. Se eu não me conheço, eu não consigo me relacionar comigo mesmo. E por quê? Porque eu me relaciono melhor com quem eu conheço. Se eu te levo numa festa que você não conhece ninguém, o que vai acontecer? Você vai ficar ali, se tem numa balada, aí você vai ficar com copo, tá? Mesmo sendo extrovertido, vai demorar um pouquinho para você ir. A gente se relaciona melhor com quem a gente conhece, ok? Logo, quem sou eu? E quem é você? Eu sou psicanalista. Quem é? Minha resposta é errada. Eu posso desenvolver a psicanálise e trabalhar como psicanalista. Mas é só isso? Enfim, Lacan diz que aquilo que eu acho que eu sou, não é. Que a gente vive no imaginário. Que aquilo que eu imagino que eu sou, não é. O que eu imagino que eu sou, também não é. E, Lacan dá um nó sensacional na cabeça da gente. Mas assim, tipo, quem sou eu? E quem é você? E aí você sabe. Isso daqui, isso pode te ajudar. Em especial isso daqui. A gente precisa saber quem a gente é. Ou o que a gente está fazendo aqui. Né? Se a gente está num lugar errado, a gente é infeliz. Eu fui para o marketing, eu não era. Tipo, eu não era eu, não estava. E quais são os meus potenciais e as minhas limitações? Tipo, quando eu me conheço, gente, eu preciso entender o quê? Os meus potenciais e as minhas limitações. No que eu sou bom. Tem gente que só acha e só enxerga aquilo que é ruim, né? Tipo, ó vida, ó céus, ó azar. Existem alguns perfis que são mais melancólicos, isso faz parte. Mas é importante a gente saber se observar, para entender os potenciais e as limitações. Ok? E aí você sabe quais são os seus potenciais e as suas limitações? O que quero para a minha vida? E o que você quer para a sua vida? Eu quero me casar. Aí amanhã já não quer mais. Depois quer de novo. Enfim, o que você quer para a sua vida? Caso eu compre uma bicicleta. E agora? E aqui eu incluiria o seguinte. Quem eu quero para a minha vida? Eu quero um D, eu quero um I, eu quero um S. A gente sempre quer o que a gente não tem. Exemplo, quando a gente está trabalhando, direto, você quer folga, feriado, e quando você tira férias, passa um tempo, você quer voltar para o serviço, que já saciou aquela vontade. A gente sempre quer o que a gente não tem. Quando você está casado, não sei, isso varia muito as pessoas. Às vezes você quer sair, quer ficar sozinho, mas quando você está assim, você quer alguém do seu lado, porque é muito chato você ficar sozinho também. Aí é meio que... Sim. Cara, isso é bastante verdade. Lacan, ele fala que somos seres desejantes e logo faltantes. Fardados à incompletude. E ontem, enfim, até falei um pouco disso aqui. Por exemplo, se eu compro um carro hoje, amanhã, a hora que eu sair com o meu carro novo, passar um outro e falar assim, esse é meu próximo carro. Eu casei com a mulher da minha vida. Amanhã, se você vacilar a grama do vizinho, é melhor. A gente deseja o tempo todo. E por quê? Porque somos seres faltantes. De que forma que a gente lida, né, com isso?
gente sempre vai desejar. Agora, enfim, na Lacan também ele fala que a criança é eu quero, joga no chão, chora tal. E o que o adulto faz? Ele continua querendo. Mas ele pergunta, eu posso ou não posso? Se ele não consegue responder, ele faz o quê? Amor, eu posso comprar? Gente, é relacionamento. Eu costumo dizer que a Lê, ela funciona muito como o meu superego. E o que é o superego? É aquele que fala, não. Nos desenhos a gente vê o anjinho, sabe? Agora, dentro do inconsciente, que é o que a gente mais trabalha em psicanálise, o inconsciente ele traz id, ego e superego. Id é o desejo que quer se realizar naquela hora. É agora, eu quero. Aí depois que você faz, não era para fazer, e o superego fala assim, eu avisei, te enche de culpa, te faz mal. Cabe a gente estruturar o ego para que o ego consiga virar para o diabinho e fazer assim, tuf, virar para o anjinho, que às vezes ele vai ter que fazer tuf. É o ego quem decide. Quem não tem o ego bem estruturado, não dá para fugir, não consegue lidar com isso. Ok? Aí vem Jung e diz assim, conhecer a sua própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros. Ou seja, eu começo aqui, depois eu respeito o outro. Eu me relaciono com o outro a partir de mim mesmo. Famosa, né, frase. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Então, aquela pessoa que é fofoqueira, que ela fala muito do outro, ela não está falando do outro, ela está falando dela mesma. Umas diquinhas pra vocês anotarem. Gente, indo pro final. E eu quero encerrar com essa frase. Para mim, ela é a melhor de todas. Ame ao próximo. Ok? Relacionamento. Como? A ti mesmo. Se eu não me conheço, eu não gosto de mim, eu não me aceito, eu não ajusto, eu não me relaciono bem comigo mesmo, logo eu tenho dificuldade de ir com o próximo. E aí, é fácil se relacionar de forma saudável? Não? É outro clichê que está sendo usado também hoje muito, se você não é feliz sozinho, você não é feliz com ninguém, isso aplica. Isso daí é conteúdo da pessoa. Com base no inconsciente coletivo. Autossabotagem. 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 Essa coisa do inconsciente coletivo é muito perigosa. Exemplo, o homem não chora. E a gente acha que isso é verdade. E aí vai rotular e faz música, a gente... Homem não chora. Não chora. E aí tem um monte de frases que lançam e a gente vai assimilando e introjetando como verdade para a vida. E canta, né? Meu só as cachorra. Aí depois, o outro vai lá e diz, porque você é cachorra, vou te denunciar Maria da Penha. Onde está Maria da Penha? Pô, mas você acabou de cantar. Como a ti mesmo. E aí vai. É o tipo de coisa que a gente trabalha em análise. Ok? Gente, se vocês não entenderam nada do que eu falei, espero que vocês saiam daqui com duas coisas. A primeira é, a gente se relaciona de forma saudável, respeitando o outro, entendendo o outro. E para que isso aconteça, eu preciso me relacionar bem comigo mesmo, me conhecendo. O resto que eu falei joga tudo fora, mas isso é essencial. Quando isso acontecer, tudo que você fizer naturalmente, lógico, não é 100%. Não é os 15 passos para a felicidade, isso tudo é bobagem. Mas assim, naturalmente as coisas vão rolar bem. Ok? Eu vou pedir mais 5 minutinhos de vocês
Vou fazer um jabazinho, é jogo rápido. E aí, se alguém quiser fazer uma pergunta, eu queria falar sobre o nosso curso de formação em psicanálise, tá? Que acontece em 2 anos. Vou ser super rápido, tá, gente? Aqui é um texto, é um curso de 2 anos. A gente começa uma turma agora na quarta-feira, dia 12, das 19 às 22, e a gente já está começando a montar uma no sábado, porque a galerinha de ontem já, olha, eu quero de sábado e tal. Os requisitos, o 2º grau completo, e é importante dizer que o curso de psicanálise, que a formação em psicanálise, ela não é uma graduação, não é reconhecida pelo MEC, não é uma faculdade,